descobri uma coisa que não sabia, honestamente, que é tu nasceste na Venezuela. Eu não fazia a mínima ideia, apesar do Sanchez. Há muitas pessoas que não sabem. Conta-me um bocadinho, tu nasces na Venezuela, os teus pais são portugueses ou são O meu pai é venezuelanos? português e a minha mãe é venezuelana. Tens memórias da tua infância na Venezuela? Sim, tenho muitas. Eu vim com 11 anos, nós fazíamos muita praia. Acho que as memórias mais fortes relacionam-se com esses momentos de lazer nas praias, com os corais, com os peixes tropicais e com todo aquele ambiente tropical. E as viagens que fazíamos, não é? Até as praias, o convívio com os meus irmãos, com os meus primos, porque eu vivia numa quinta e pronto, e nós vivíamos tipo soltos, era tipo, minha avó parecia que soltava o gado de manhã, então nós desaparecíamos a explorar primeiro a nossa quinta e depois as outras, ou seja, invadíamos. Como é que tu te adaptas às mudanças? No fundo foram várias mudanças durante a tua infância e depois juventude na Madeira. Acho que tenho uma capacidade grande de adaptação precisamente por essas mudanças que foram acontecendo na minha vida. Pronto, inicialmente nós andávamos muito entre a Madeira e a Venezuela. Isso também deve ter já criado em mim alguma estrutura para a mudança. Depois, na Venezuela, quando nos mudámos da costa para o interior, isso se calhar foi assim já uma grande mudança, porque apesar de estarmos na Venezuela, fiquei distante da minha família, das minhas tias, da minha avó. E dos meus primos também, por isso foi assim um primeiro abanão, foi um primeiro choque emocional, quase no distanciamento com a família. Bem, um dia o meu pai desaparece e eu pergunto-me, então o pai, ele foi para a Madeira. Mas foi como? Porque ele já não aguentava mais isto, pronto, a corrupção, os raptos, os roubos e eu disse, então e nós? E ela, nós vamos daqui a um mês, pronto, então ele foi preparando tudo. Grande parte da família do meu pai, porque a maior parte deles emigraram também para a Venezuela e toda a família da minha mãe está lá. Nesta fase politicamente instável, preocupa-te a situação deles? Tens algum contacto? Sim, tenho, mas as pessoas adaptam-se, arranjam formas de sobreviver nestas circunstâncias e infelizmente eles, pronto, também é uma família numerosa e eles conseguem ir-se apoiando uns aos outros e isso traz-nos algum conforto. E nós também enviamos ajuda de cá, porque é possível, pronto, através de determinadas transportadoras, enviar artigos essenciais que não existem ou que existem lá no mercado negro, mas muito caros. A minha adaptação à Madeira foi terrível, porque pronto, eu sofri muito porque sabia que era um distanciamento grande, por isso quando o avião descolou da Venezuela eu já senti um impacto emocional muito grande. Em termos geográficos, digamos que agradou-me e surpreendeu-me, mas em termos emocionais foi uma ruptura muito grande. Em termos de cultura, não é? Na Venezuela, pronto, a minha família, pronto, eram todos muito quentes, não é? A cultura sul-americana é muito mais quente e mais próxima e mais familiar e na realidade eu vim para um clima mais frio, onde as pessoas são mais frias, muito formais e então isso foi um primeiro choque para mim. Na Madeira, pronto, na Venezuela havia uma preocupação maior com a questão da segurança, de nós nos afastarmos de casa e isso. Na Madeira já não acontecia isso, pronto. E
o meu pai lá tinha padarias, por isso, e pastelarias, por isso, pronto, eu cresci no meio dos doces e dos bolos e da confecção e da construção eu adorava ver eles construírem os bolos. E hoje em dia ainda, pronto, a minha grande capacidade criativa é a vontade de querer construir coisas, objetos. Neste caso, escolhi construir roupa, mas na realidade o que eu gosto é construir. Para mim pode ser outra coisa qualquer que não roupa, podem ser outros objetos. Foi sempre uma capacidade que eu tive desde sempre. Eu sempre adorei trabalhos manuais e artes plásticas. Os meus pais sempre motivaram isso, sempre me inscreviam em cursos, em workshops. Se pudesse estar com artistas ou pessoas que estivessem a trabalhar em áreas artísticas, eles deixavam-me com elas e então, pronto, como eu tinha uma grande habilidade manual e pronto, depois claro que a criatividade e na madeira, ou seja, isso, as minhas avós também, as duas eram costureiras, a da madeira era bordadeira, por isso eu também tinha essas referências. As minhas tias também, umas eram modistas ou outras trabalhavam também em áreas criativas, ou seja, estive sempre rodeado desse aspecto criativo e do fazer coisas. Tu já tinhas uma vontade de sair da ilha? Ou seja, nessa altura tu sentias que ias ficar ali para sempre ou tinhas vontade de... Eu sempre fui uma criança sem fronteiras e os meus pais sentiam também, acho que já sabiam, eu nunca lhes perguntei isso, se eles já tinham essa noção, mas deviam ter, por isso é que me deixaram vir estudar para Lisboa e estudar moda e então... Que idade tinhas, Luís, nessa altura, quando vim? Tinha 21. Porque eu, portanto, por causa da adaptação, perdi alguns anos, e então perdi, mas ganhei noutras coisas, porque nesses anos de espera, ou de pausa, ou de maior tempo, lá está, fazia pintura, aprendi a pintar a óleo, aguarela, cerâmica, ou seja, foram anos ricos para mim em termos de experiências. Eu não tinha estudado moda, não sabia, quer dizer, sabia costurar QB, se calhar sabia mais bordar do que costurar. E a partir daí, então, eu comecei a duvidar se seria moda, se seria arquitetura. Depois fiz os testes psicotécnicos e eles todos indicaram que eu devia seguir moda. E então eu resolvi arriscar e vir para moda na Faculdade de Arquitetura. E tens em Lisboa um novo recomeço. Como Sim. é que foi a adaptação depois a Lisboa? Foi fácil? Sim, eu sempre... Eu digo que eu sou um bocado lobo, eu gosto de estar sozinho, ou seja, não sou aquele tipo de pessoa que consegue estar consigo próprio, no fundo, não é? E então foi um processo muito solitário, porque eu vim para cá sem ninguém cá, no fundo, aluguei um quarto e vivi, pronto, passei a viver sozinho. Os meus pais não se preocuparam muito com isso, porque eles educaram-me. Eu sabia cozinhar, ou seja, tinha formas de sobreviver, digamos. Ou seja, vir para Lisboa, para uma cidade maior ou uma cidade europeia, foi assim mesmo fascinante para mim, descobrir a cidade e descobrir as lojas, nomeadamente as lojas relacionadas com moda e os tecidos, as retrosarias,
a Feira da Ladra, pronto. Um relacionamento felizmente, com os meus colegas foi sempre muito saudável, pronto. Nós fomos uma turma muito amiga, muito aberta, muito transparente em relação ao que pensávamos, ao que fazíamos, ou seja, não éramos daquelas turmas que os alunos escondiam os projetos, então houve muita empatia entre várias pessoas. É nessa turma que tu conheces o João Branco, Sim. que vem a ser teu sócio e teu companheiro. Sim. Como é que foi? Como é que começou a haver essa empatia? Sim, quer dizer, o João foi a segunda pessoa que eu conheci da turma. A primeira pessoa foi a Daniela Paes, cruzámos num corredor, ou seja, estávamos no corredor na antecâmara para as salas, porque como aquilo é um open space, e pronto, nós éramos novatos, pensámos, vamos esperar aqui fora, esperar que o professor chegue em vez de nos sentarmos na sala. E depois veio o João, pronto. Entretanto, veio o João, também com a mesma conversa, apresenta-se, diz que é da turma de moda, e ficámos a conversar um pouco sobre. Eu disse: eu sou Luís, vim da Madeira, pronto, essas histórias. Depois foram chegando mais pessoas, acho que entretanto chegou o Manuel Alves, que foi nosso professor do primeiro ano, e pronto, lá entramos para a sala de aula. Houve uma empatia grande logo ou foi uma relação que foi sendo construída? Foi uma relação que foi sendo construída, quer a Daniela, quer o João e quer outro conjunto de amigos. Eu percebi que eram pessoas também especiais, de certa forma, que tinham personalidades particulares. Especiais somos todos. O João era uma pessoa mais reservada, apesar de eu ser extrovertido, e era aquela pessoa que gostava de ficar na primeira fila e eu gostava de ficar lá atrás. Entretanto, digamos, eu fiquei com um grupo que eram mais os destabilizadores da turma, que eram outros rapazes que não queriam moda, que queriam design, queriam arquitetura, e estavam também um bocado a experiência. O que é que surgiu primeiro? Foi a cumplicidade profissional ou a cumplicidade pessoal? Ou misturou-se as duas coisas? O João foi sempre uma pessoa muito curiosa e muito de tentar perceber os outros, então ele também éramos poucos rapazes, ele também tentou se integrar com os outros rapazes, não é? No fundo ele estava na primeira fila, era o único rapaz e os outros 3 ou 4 estavam atrás. E então fomos nos aproximando, talvez num esforço de nos integrarmos, não é? Enquanto os rapazes da turma. Porque ele vivia mais dentro do seio familiar dele, não é? Tipo, o avô ia levá-lo à escola, vinha trazê-lo, ia levá-lo, ia apanhá-lo. Então, não havia aquela liberdade que nós tínhamos de ficar mais horas na faculdade ou ir fazer outras coisas. E foi mais no segundo ano que nós começamos a ficar mais próximos, porque começamos a identificar-nos com os universos estéticos que gostávamos. Ambos tínhamos um lado, um certo fascínio por coisas mórbidas, ou estranhas, ou disruptivas, e isso também foi algo que se foi tornando mais evidente, essa curiosidade por perceber, no fundo, não sei se não é um lado oculto, é um lado mais escuro de nós. E
E pronto, assim fomos cada vez aproximando mais. Entretanto, esses meus outros colegas foram desistindo e foram saindo da turma. Eu já não sei se no segundo eles desistiram todos e basicamente fiquei eu e o João. E pronto, a partir daí começámos a estar mais juntos. E é aí que o teu coração começa a bater. Tu és um homem romântico? Eu sou um homem romântico, sim. Sentiste a altura em que o teu coração começou a bater de forma diferente? Não propriamente. Isso é ambíguo. Eu sou uma pessoa um bocado de ambiguidades, porque pronto, já percebi que isso tem a ver com o meu signo, que eu sou Peixes com Virgem, então tenho os dois lados, o lado emocional e o lado racional. Pronto, um dia que o João se declarou, nós estávamos a trabalhar os dois à mesa de luz e ele disse-me, olha, eu estou apaixonado por ti, acho-te uma pessoa interessante, inteligente, já percebemos que temos afinidades e então pronto, o que é que achas de começarmos a namorar ou pronto, de estarmos juntos? E eu sinceramente não estava à espera e na altura pronto, fui evasivo, no fundo, disse que respeitava, pronto, que admirava o que ele tinha feito e que respeitava os sentimentos dele, mas que tinha que pensar, pronto. E pronto, claro que aí o coração bate mais forte, não é? Esses momentos, ainda para mais assim inesperados. E acho que, pronto, a partir daí ela é que me foi acarinhando, no fundo, ela é que me foi conquistando e pronto, e a dada altura estávamos envolvidos e pronto, e a partir daí nunca mais parámos. E na parte profissional, nunca houve o receio dessa envolvência pessoal prejudicar? Nós soubemos sempre muito bem gerir as duas coisas. Claro que muitas vezes elas estavam misturadas ou pronto, entrelaçavam-se, mas havia sempre a paixão por fazer as coisas, depois o projetar, o pôr no papel, o planear, o arquitetar e o executar. E pronto, se começamos acho que começou com uma relação pessoal, no fundo, é que se tornou numa relação profissional. Porquê? Porque nós percebemos que nos complementávamos em termos de trabalho. E é curioso que nós mais à frente, a estudarmos os nossos mapas astrais, isso é óbvio, os nossos mapas encaixam um no outro. Vocês são convidados para fazer, ou concorrem ao Sangue Novo da Moda Lisboa em abril de 2001. Sim. De lá para cá há uma evolução enorme em termos profissionais. Eu li uma frase muito curiosa que fala de vocês, que diz que são os designers dos contos de fadas, dos corpetos, dos corpos fantasiosos e das mulheres, mas também dos rapazes, das aventuras, dos sonhos e da literatura. Sim. De onde é que isto aparece relativamente àquela obscuridade quase que vocês defendiam na faculdade e vêm desaguar aos contos de fadas? Os contos de fadas têm sempre o seu lado negro, pronto, como nós dizíamos, ou mais sobretudo o João,
aquilo que existe, aquilo que atualmente nós conhecemos como os contos de fadas são as histórias um pouco mais romanceadas e adaptadas para terem um contexto ou uma vestimenta mais feliz, pronto, porque a maior parte dos contos de fadas tem de facto um lado negro, e isso nem sempre é muito explorado nas histórias, por exemplo, da Disney. Quer dizer, se calhar nas mais recentes é que já se começa a revelar um pouco mais do lado escuro das histórias, dos contos de fadas. E isso no nosso trabalho, se calhar aquilo que as pessoas retêm mais é aquilo que é mais é o que é mais fabuloso, não é? O que é mais belo, o que é mais bonito, mas esse lado escuro também existe por trás dessa beleza. Achas que é mais confortável para o ser humano ver a parte bonita das coisas? É mais confortável, é mais agradável, é mais imediato. Porque isto olhando para o nosso universo, que optámos por ser um universo colorido, alegre, feliz. O Montes Pretas é o nosso refúgio. É para onde nós íamos os fins de semana, e quando queríamos também estar em retiro criativo. E é um monte alentejano, não muito no interior, ou seja, está a 40 km da costa, mais perto de Odmira, assim, a cidade maior. E pronto, é uma propriedade rural com tudo o que tem, com os animais, com o campo, com os caseiros, e então pronto, era como viajar no tempo, porque foi uma casa que foi de certa forma abandonada, não é? Não foi sendo, digamos que modernizada, foi sendo modernizada por nós mais recentemente. Ou seja, tudo o que existia lá era como se estivesse parado no tempo, digamos, dos anos 50 para trás. Vocês tinham esses projetos no fundo, que tu já falaste, da construção, de construir coisas, tinham sempre projetos futuros, pensavam nisso? Sim, nós muitas vezes tínhamos as coleções, muitas vezes nós já estávamos a pensar em 2 ou 3 coleções à frente, porque nós pensávamos sempre nas histórias primeiro, não é? Que são um fundamento para a pesquisa que é desenvolvida em termos de imagens, em termos de moda, em termos socioculturais, porque, por exemplo, se nós descobrimos uma determinada peça dentro do contexto de uma história, de uma pesquisa, algo que nós queremos explorar, nós depois vamos a esse período histórico, perceber porque é que aquela peça existiu naquela época, como é que ela era utilizada, em que contextos, e porque é que ela desapareceu ao longo da história da moda. Então há muito uma análise, esse contexto sociocultural e antropológico das peças é algo que existe no nosso trabalho, e se calhar para a maior parte das pessoas é desconhecido. Luís, algum de vocês tinha a parte mais obscura e o outro puxava mais para o fantasioso, ou andavam par a par? Eu sempre fui muito mais escuro. eu sou tipo a lua, o João é o sol. Fui sempre assim. Eu era a pessoa mais introspectiva, ou mais reservada, e ele, pronto, era a pessoa que sempre transmitia o otimismo, ou a esperança,
em termos estéticos, o João sempre foi muito mais dark do que eu. Ele tem tipo de certa forma, há uma parte gótica nele, muito gótica, e isso reflete-se em alguns aspectos do nosso trabalho. Luís, no dia 17 de dezembro, esse sol, como tu lhe chamaste, apagou-se. E tu comunicaste, o nosso João optou por partir por sua vontade. O que é que aconteceu? Que leitura tu tiras desta escolha do João? Pois, se não há um dia que não pense nisso. É muito difícil encontrar uma resposta para isso. O João é a pessoa mais inteligente que eu alguma vez conheci. E também genial, pronto, também dentro daquilo que ele fazia, ele de facto é um gênio. E pronto, que às vezes com grande inteligência ou com muita inteligência também vêm grandes sofrimentos. Apesar de toda a nossa cumplicidade e as nossas partilhas, houve algo que possivelmente o angustiava, que ele não conseguiu partilhar, ou não. Eu sinto que ele de certa forma poderá ter querido me proteger desse sentimento. Pronto, embora eu não perceba porquê, porque nós em quase 20 anos de relação partilhámos muita coisa, não é? Muitos altos, muitos baixos, não vou chamar de depressões, mas depressinhas, muitos momentos de felicidade, muitos momentos de frustração, algumas doenças também, e sempre nos apoiámos, muito. Acho que ele chegou a um ponto que não aguentou mais os sofrimentos, as pressões, e teve um momento de loucura, teve um surto psicótico, pronto, pelo menos é aquilo que eu penso e é aquilo com que a teoria com que a maior parte dos psicólogos ou psiquiatras com quem eu falo para trocar opiniões ou sei lá, ou tentar perceber melhor o que é que se passou. Nesse dia ele tinha ido à casa da mãe apanhar o nosso jantar. Era comum a mãe dele ligar-nos a dizer que tinha comida a mais ou que tinha feito qualquer coisa especial para nós, e ele saiu de casa. Eu fiquei em casa nos chats, a resolver. Nós temos chats de trabalho, e quer com as pessoas de cá, quer com pessoas que estão no estrangeiro, e isso consome muito tempo também. E então, pronto, como aconteceu centenas de outras vezes, lá fui à casa da mãe dele, eu fiquei, nesse dia em particular, no chat,
trocar mensagens. E passado uma meia hora recebo uma mensagem dele a dizer amo-te e enviei com o coração. E eu achei estranho porque nós não partilhamos muito esse tipo de... Se calhar uma coisa que nós verbalizamos mais facilmente, embora não o façamos, tipo, é mais através dos gestos e que nós demonstramos os afetos. E achei estranho receber essa mensagem e pensei, mas ele mandou-me isto quando? Foi a hora do almoço? Pronto, porque nós fomos tendo durante o dia ausências, tipo, eu saía de casa, ou ele saía e voltávamos. E fiquei assim um pouco... Estranhei e fiquei um pouco baralhado. E depois, pronto, no chat vão caindo mensagens e eu fui alternando conversas, mas tipo, só naquele minuto eu respondi-lhe, também com corações e sei lá, com bonequinhos e coisas, e percebi que essas mensagens não estavam a cair, pronto, não estavam a dar sinal de estarem a ser entregues. E comecei a ficar um pouco preocupado, porque pensei, pronto, é impossível ter ficado sem bateria, porque ele tinha um telefone, um telemóvel novo, e ele está sempre com aquela preocupação de não, tem que ter bateria e tem que estar contactável. E pronto, entretanto eu continuei, pronto, no chat. Depois, nesse preciso momento, eu também tive um feeling, achei que ele estava a chegar a casa porque eu ouvi o barulho do carro, e passado uns 3 minutos percebi que ele não subia, pronto, fiquei a pensar, mas não consigo estacionar, está à procura de lugar, ou encontrou alguém. Pronto, no meio disto, ouço a irmã dele, que é a nossa vizinha, a sair à pressa de casa, e pronto, e recebo um telefonema neste caso, a chamada veio do telemóvel da mãe dele, e pronto, foi mesmo uma situação estranha, e eu pensei, mas porque é que ele me está a ligar do telemóvel da mãe? Então, eu atendo, era o tio dele, que é vizinho da mãe, a dizer, Luís, eu estou a ligar, não com uma boa notícia, pronto, aconteceu uma tragédia, e eu pensei, passou pela cabeça, sei lá, a mãe dele teve um AVC, pronto, a avó dele morreu, que já tem 93, 94 anos, ou sei lá, houve algum problema no prédio, pronto. Passam-nos assim por segundos isso pela cabeça e ele disse, olha, eu não tenho outra forma como dar esta notícia, mas o Miguel suicidou-se. A família tratou por Miguel. E eu, mas pronto, aí nós não queremos acreditar, não é? Tipo, mas suicidou-se como? Pronto. Ela disse, olha, ela tirou-se da janela do quarto dele, no 10º andar, e está cá em baixo. Eu disse, eu não consigo acreditar nisso. Nós entramos na negação e ele, não, mas Luís, acredita, é verdade. E eu disse, não, isto pode ser uma brincadeira, tipo, mas depois tu pensas, uma brincadeira, sou de muito mau gosto, não é? Não, depois,
nós pensamos milhares de coisas naqueles segundos. Eu fechei-me em mim, tipo, em mim, nas nossas memórias, no fundo, não é? O nosso cérebro tenta arranjar fugas também, não é? Nós vemos a vida em forma de filme, não é? Como se fosse uma ficção e tentamos acreditar que aquilo não é real. Pensamos muito no porquê, não é? O que é que terá acontecido. Pensei no que nós tínhamos estado a fazer nesse dia, no dia anterior tivemos a planear, fazer o nosso plano de ação para Storytellers para este ano, que ainda não estava de todo concluído. Tivemos a fazer planos de viagens, umas em trabalho, outras em lazer, umas nos Estados Unidos, outras às Maldivas, isto porque depois temos amigos e família assim espalhada nestes sítios. No dia anterior tínhamos estado a comprar as viagens para a Madeira, porque íamos passar o Natal lá com a minha família. Ele pronto, entusiasmado com a comida venezuelana que a minha mãe já tinha andado a preparar, a pensar nos pratos que ele ia cozinhar lá, pronto, que ele já sabe que os meus pais gostam de determinada comida que ele faz. Pronto, tudo normal, tudo com entusiasmo e com alegria, com aquela alegria contagiante dele. Por isso, para mim não fazia sentido o que tinha acontecido, o que tinha acabado de acontecer. Se a força contagiante da tempestade tivesse alma, seria a tua. Como é que tu estás a sobreviver? Quais os teus planos? No fundo, o que a Vogue Portugal e todos Sim. nós queremos saber é, e agora? Tu estás a sentir este peso da continuação de um projeto que foi criado? Uhum. Sim, pronto, primeiro é o choque, não é? Que levamos algum tempo a recuperar, não é? E que varia de pessoa para pessoa, pronto. Há o choque ao aceitar, pronto, desse choque. Depois vem a ausência, não é? Porque nós começamos a lidar com a ausência da pessoa, pronto, enquanto nesse momento de choque e de luto ainda nas primeiras semanas, no primeiro mês, no segundo mês, pronto. Depois disso começámos a lidar com a ausência e eu estive de baixa durante esses 2 primeiros meses, embora dando o apoio necessário à empresa, à Storytellers, e na minha cabeça, pronto, comecei a pensar qual é que seriam as soluções, qual é que seria o rumo. Inicialmente pensei, isto não faz mais sentido sem o João, pronto, mas pronto, também sabia que aí estava, seria no fundo estava a ser levado pela emoção, não seria aquilo não seria a opção mais racional. E depois isso foi-se transformando, sim, não era a questão de não fazer mais sentido sem o João, de fechar isto, mas de que tinha que se transformar nesse sentido, não é? Mas eu não tinha as respostas, tinha que as procurar, tinha que as criar.
E também, pronto, nesse processo, em todo o processo, aliás, desde que isso aconteceu, eu também sempre pensei, pronto, algo que me deu força foi pensar no otimismo do João, na alegria de viver, não é? Naquela força que ele tinha a acordar todos os dias e de me abraçar e de me beijar e de, no fundo, de nos darmos alento, não é? E pronto, é nisso que eu penso todos os dias. Penso nele, nessa força, e procuro sei que ela existe em mim, mas procuro incorporar a dele, no fundo, não é? Às vezes tentar-me colocar no papel dele, não é? A parte positiva é que que eu ganhei força, saí desse processo no fundo, no processo de me proteger, porque é um processo também de proteção e de nós tentarmos ganhar um espaço para pensarmos em nós próprios e no futuro e neste caso no projeto que criamos em conjunto. É pegar em peças estrela e peças icónicas criar edições especiais a partir daí, continuar, no fundo, grande parte do trabalho que foi idealizado nesses processos, mas que não houve o tempo de o concretizar nessa altura. E para mim poderá ser um dos caminhos, porque é a forma mais direta que eu vejo de incluir o João neste recomeço ou neste futuro. É pegar naquilo que construímos em conjunto e desenvolvê-lo. Pronto, isto é uma das ideias. Claro que não vou deixar de pensar nas coleções ou em apresentar algo de novo, até porque nós já tínhamos começado o organograma e o trabalho da coleção que iríamos apresentar agora, e que de certa forma é curioso, pronto, e sendo uma coleção de homenagem, pronto, aí irá ser a coleção que eu estarei a pensar em homenagem a ele. O tema é o relicário, por isso ele vai ser a peça que vai estar dentro desse relicário. Luís, todos nós esperamos que este recomeço decorra muito bem. Sim. Estamos todos aqui a torcer que o espírito do Monte das Pretas continue a viver nas coleções dos Storytellers. Sim. E do próprio João também. Muito obrigado por partilhares connosco tudo aquilo que estás a sentir. E vamos aguardar por essas homenagens que estás a preparar para o João. Obrigado. Eu fico feliz por esta oportunidade de fazer este depoimento, também de uma forma tão íntima e sentida, porque
para mim só assim é que fazem sentido as coisas. Nós não podemos nós temos que mostrar o nosso lado mais humano e não nem tudo é um mar de rosas, não é? Nem tudo é fantástico, nem tudo é maravilhoso, nem tudo é aquele conto de fadas que acaba bem, pronto, como a própria avó que escreveu, de certa forma. E pronto, e eu estou cá resiliente e forte naquilo que existe em mim, não é? E naquilo que eu ainda estou a descobrir que existe, e forte naquilo que o João deixou, na presença e em tudo aquilo que ele me deixou destes anos todos de convivência.